tema de hoje é... libera o tema para mim aí que eu esqueci qual que é. É isso aí, hoje nós vamos aprender a viver da provisão de Deus. Aprenda a viver da provisão de Deus. Bom, primeiro entender o que é a palavra, né? Provisão. Provisão vem do ato de prover, do ato de abastecer. Então, quando eu falo da provisão de Deus, eu estou falando do abastecimento que vem de Deus. E não dos homens, não do nosso trabalho, não. É a provisão que vem do Senhor. E o texto que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com vocês se encontra no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6. Ora, Elias de Tisbe, na cidade de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, a não ser quando eu falar. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Lá você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do rio Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia do riacho. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia água do riacho. Para quem achou que, como chama? iFood? Quem achou que iFood era coisa nova, está muito enganado. Deus já tinha o seu sistema de entrega de alimento, ó. E não era nem motoboy, era corvo. Nós estamos vendo a história de um homem que vivia da provisão de Deus. Elias era um homem que vivia da provisão de Deus. Era Deus quem provia o que ele precisava. Era Deus quem o mantinha. Enquanto todos estavam esperando por Acabe, o rei, enquanto todos temiam Jezabel, sua esposa, enquanto todos se curvavam diante de Baal, esquecendo o Senhor, enquanto todos estavam indo pelo caminho da idolatria, pelo caminho da desobediência, pelo caminho do distanciamento com Deus, Elias permaneceu em Deus e viveu toda a provisão de Deus. Tem um texto que eu gosto muito que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam no seu emprego, uns confiam nos seus relacionamentos, outros confiam nas suas empresas, outros confiam nos seus negócios, outros confiam no seu poder aquisitivo, na quantidade de dígitos que tem na sua conta corrente. Mas alguém que depende da provisão de Deus, ele vai só olhar para o Senhor, e ele sabe que tudo que ele necessita vem de Deus, é de Deus. E geralmente ele não tem problema nenhum em usar com as coisas de Deus, porque ele sabe de onde vem a fonte daquilo. Por isso que é muito fácil para alguém que depende de Deus contribuir
para que outros sejam alcançados pelo Evangelho, porque ele sabe de onde vem. É a mesma coisa de, imagine você que tem um amigo, e o amigo é rico, e o amigo te dá, todo mês, imagina que, olha que amigo legal, todo mês, 10 mil reais para você comer de pizza. Estou precisando de um amigo desse. Num belo dia, o amigo chega e diz: me empresta 100 reais. E você diz: não tenho. Você teria coragem de fazer isso? Mas é isso que a gente faz com Deus. Mas para quem veio aqui nessa noite, para quem está conosco no online, Deus quer nos ensinar a viver da provisão dele, porque a provisão do trabalho, ela acaba. E eu queria já trazer aqui um comprimido de realidade, né, para jogar na sua cerveja. Crente que quando fica desempregado, entra em desespero, das duas uma, ou você é doido ou você é burro. É sério. Ou você é doido ou você é burro. Porque, irmãos, você acha mesmo que você é eterno no seu trabalho? Você acha mesmo que você vai ficar a vida toda nesse trabalho? A gente não sabe do futuro. Se vem uma crise, o produto que você fornece dá uma baixada na produção, o que seu patrão vai fazer com você? Um acordo, né? Você vem com a bunda, ele vai com o pé. Não é assim? Simples assim. E aí é mandado embora. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Não, você não sabe o que você faz? Lógico que sabe, procura outro serviço. Vai procurar outro serviço, simples assim. Se tranca dentro de casa. Agora não quero mais comer, não quero mais beber, eu quero morrer. Você é doido da cabeça? Não, meu filho, foi mandado embora, levanta e anda. Vai procurar outro serviço, vai procurar outro trabalho. E pessoas que dependem da provisão de Deus, quando elas são mandadas embora do emprego, elas não ficam desesperadas, porque elas sabem que a provisão não vai vir do próximo trabalho. A provisão sempre virá de quem? Do Senhor. E eu quero começar declarando uma palavra de Deus sobre a sua vida, que nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, nós vamos aprender com o Espírito Santo a depender exclusivamente de Deus e a viver a provisão de Deus. Se você está disposto a encarar isso, diga amém e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado. Quando eu estava lendo esse texto, algo me chamou a atenção. Deus disse: eu quero ensinar o meu povo a depender de mim, para que quando vierem as más notícias, para que quando vierem as decepções, para que quando vierem os desafios que eles acham que são intransponíveis, para quando vierem as secas, os tempos difíceis, eles possam saber que eles têm um Deus que vai prover aquilo que eles necessitam. E eu não sei o que você está precisando de Deus, mas o Espírito Santo vai nos ensinar nesta noite a viver exclusivamente da provisão do Senhor. E eu vou dizer mais: a provisão dos homens pode parar, a provisão dos homens pode acabar, a provisão aqui na terra pode cessar, mas a do céu é inesgotável. Quantos estão entendendo isso? A do céu é inesgotável. Enquanto aqui na terra as coisas vão acabando, no céu não acaba nunca, porque as coisas dos céus são eternas e Ele é o dono de tudo. Você tem um Deus que é o dono de tudo. Elias nos ensina nesses poucos textos como viver a provisão de Deus. Nesses poucos versículos que nós lemos, são 6 versículos apenas,
Deus pode nos ensinar através de Elias como viver a provisão de Deus. O que é viver a provisão de Deus? É quando eu preciso de algo, eu simplesmente aguardo e Ele vai enviar, ou uma direção, ou um recurso, ou o que quer que seja, mas Deus vai enviar. Mas você precisa aprender isso. E como que nós começamos? Por qual lição? O primeiro texto, versículo 1, o texto diz assim: ora, Elias o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Primeira lição: se você quer, assim como Elias, viver a provisão de Deus, você precisa servir a Deus. Elias era servo, não era de Acabe. Elias não era servo de Jezabel. Elias não era servo de Baal. Elias era servo do Senhor. Agora, algo que me chamou muita atenção: quando você serve a alguém, você se torna dependente desse alguém. Vou explicar. Na sua empresa, você está servindo a alguém, sim ou não? Você serve ao patrão, à patroa. Se você, aqueles que têm o seu próprio negócio, você sabe que você não tem, você não pode não ter um senhor acima, mas a sua empresa, você serve a sua empresa. Ela passa a ser o seu senhor. Agora, você se torna dependente de quem você serve. Se você serve ao Senhor, você vai ser dependente do Senhor. Agora, e se nós servimos ao Senhor deste século? O fato de estarmos na igreja, o fato de estarmos na Lírio ou em qualquer outra denominação, não diz que nós somos servos do Senhor. Ser servo do Senhor é demonstrado através das nossas atitudes. Ser um servo do Senhor é evidenciado através das nossas ações. E eu pergunto: de quem ou a quem nós temos servido? Elias mostra, a primeira lição que Elias nos dá é: se vocês querem viver a provisão de Deus, sirvam ao Senhor. Josué, quando próximo da sua morte, ele vira para o povo de Israel e ele diz: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que Josué escolheu servir ao Senhor? Porque ele sabia que a provisão dele, a dependência dele estava no Senhor. Tem muita gente querendo viver a provisão do Senhor, mas não serve ao Senhor. Tem muita gente querendo milagres de Deus, mas não servem a Deus. Até está na igreja, mas como é o seu testemunho? Como é a sua atitude lá fora? Porque aqui todo gato é pardo. Aqui parece que esses dias eu estava falando sobre o joio e o trigo no Lírio Play. Quando você olha aqui, ó, meu amigo, todo mundo aqui é crente. Não dá para saber quem é crente, quem não é, quem é servo de Deus, quem não é. Agora, você, dentro do seu coração, você que está comigo aí no online, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você sabe a quem você tem servido. A quem nós temos servido? A nós mesmos? A gente pensa só em nós? A gente coloca a nossa família em foco e acabou, e os outros que se explodam? A gente acha que vir à igreja já é o suficiente, está tudo certo, mas no nosso trabalho as pessoas olham para as nossas vidas e falam: eu que não quero ser crente igual essa pessoa? Quando as pessoas olham para você, o que elas dizem? Quando as pessoas comentam sobre você, o que elas podem comentar? Elas comentam: essa pessoa é uma serva de Deus? Ou elas dizem: para ser crente igual esse daí eu prefiro nem ser? Nós precisamos iniciar
essa ministração entendendo que se nós queremos viver a provisão de Deus, os milagres do Senhor, a primeira lição é servir ao Senhor. Servir apenas ao Senhor. Eu trabalho, mas a minha vida diz respeito a Deus. Eu devo sim satisfação ao meu chefe, eu devo sim satisfação aos meus superiores, mas eu devo adoração e serviciência ao Senhor. É a Ele. E quando eu olho para esse Elias, eu vejo um servo de Deus. A volta de Cristo, queridos, ela está se aproximando. A volta de Jesus está se aproximando. A cada dia que passa, nós estamos vendo a volta de Cristo. Os eventos da natureza estão mostrando que o mundo, que o planeta Terra já está entrando em calamidade, já está entrando em colapso. Eu estava ouvindo hoje um cientista na parte da tarde assistindo um documentário, e ele dizendo que aquilo que se demorava, o que demorava antes 500 anos para acontecer na natureza, hoje está acontecendo em 50 anos. Está muito rápido. As mudanças climáticas estão terríveis, muito rápidas. Vocês viram essa catástrofe que aconteceu na Espanha agora? Algo simplesmente inacreditável. Rio Grande do Sul. Mal se recuperaram de uma catástrofe ambiental, atmosférica. Quando eles estavam se reerguendo, outras chuvas, mais chuvas, e eles diziam: a gente não estava esperando tudo isso. Alguns lugares as pessoas mandam, a gente assiste reportagem e eles estão dizendo: choveu em um dia o que era para chover em um mês. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se nós não formos pelo caminho de servos do Senhor, além de não vivermos a provisão de Deus, na volta de Cristo, no arrebatamento, vai ter muita surpresa. Eu lamento muito. Eu fico muito triste quando eu lembro da volta de Cristo. Eu não fico feliz, por incrível que pareça. Eu ouço hinos maravilhosos que dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas quando eu lembro do arrebatamento, quando eu lembro da volta de Jesus, deixa eu dizer aqui a quem não sabe sobre isso: todas as promessas de Jesus se cumpriram, só falta uma. Tudo o que Jesus falou que ia fazer, Ele cumpriu. Só tem uma coisa que ainda não se cumpriu. Jesus disse que Ele iria morrer, morreu. Jesus disse que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitou. Jesus disse que Ele subiria aos céus, se assentaria à destra de Deus e enviaria o Espírito Santo. Isto Ele fez. Mas Ele disse também que um dia Ele iria voltar. Ele iria voltar nas nuvens. E a Bíblia diz que nós, os que estiverem mortos, irão ouvir a trombeta, e eles irão ressuscitar num corpo espiritual, não nesse corpo físico, um corpo espiritual, e eles subirão. A Bíblia diz que imediatamente após o arrebatamento, os crentes que servem ao Senhor, porque quem serve ao Senhor é dependente do Senhor, é dependente da provisão e salvação do Senhor. A Bíblia diz, Jesus disse que ao tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, subiremos com Ele ao encontro do Senhor e nos encontraremos com Ele nos ares. E viveremos com Ele eternamente. Jesus disse: não se preocupem, não turbem o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou prepará-los um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam juntos. Tem crente que está entendendo a palavra de Deus. É melhor optar por ser servo, porque servo tem provisão, mas servo também vai encontrar com o Senhor nas nuvens. Servo vai se encontrar com seu Senhor nas nuvens.
Eu fico triste quando eu me lembro que o meu filho pode acordar um belo dia, chegar no quarto onde eu e a minha esposa dormimos e ver arrumadinho a roupa em cima da cama, o cobertor e a roupa embaixo. E ele dizer: oxe, para onde a mãe foi? Para onde o pai foi? Sendo que mãe nunca sai sem falar comigo. Se ele tivesse saído para ir a algum lugar, ele tinha falado comigo, cadê? Aí vai no quarto da Gabriele, a Gabriele estava deitada. Que isso, calma, morena. Ela fez assim, ó. Provavelmente, cadê o Mateus? Tá servindo lá no Kids? Tá servindo. Então, mas tem que ver se tá servindo ao Senhor, né? Não basta servir na igreja, não. Tem que servir ao Senhor. Tem muita gente servindo na igreja que vai para o inferno, porque não está servindo ao Senhor, está servindo às pessoas, mas ao Senhor não. Aí chega lá no quarto, Gabriele também não está. Pega o celular da mãe, olha no grupo da igreja, tá lá um monte de gente com a carinha de choro e falando: sumiu o pessoal aqui em casa, meu filho sumiu, meu bebê sumiu, minha bebê sumiu. E alguém vai dizer: eu acho que aconteceu aquela parada lá que o pastor falou, e só vai morar no céu os servos do Senhor. Então, você quer viver a provisão de Deus? O que é a provisão de Deus? Nós aprendemos aqui, é o ato de Deus prover algo. Deus vai prover escape no dia do arrebatamento. Não é para qualquer um, não, é para aqueles que são servos. Então, primeira lição: seja um servo do Senhor. A segunda lição que Elias me ensina para viver a provisão de Deus, versículo 2: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Depois disso o quê? O texto começa com Elias se rebeliando contra o rei Acabe. O texto mostra Elias dizendo para Acabe: vocês estão fora da palavra de Deus, vocês escolheram um caminho errado, vocês escolheram um caminho distante de Deus, mas eu escolho o Senhor. Depois disso, veio a palavra do Senhor a Elias. Deixa eu dizer algo a você que eu aprendo aqui. Você quer viver a provisão de Deus? Você vai precisar de ouvir a voz de Deus. Se você quer viver a provisão de Deus, você vai precisar passar a ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas como é que ouve a voz de Deus? Deus fala de diversas formas. Deus fala de diversas formas. Deus fala dentro de você. Tem gente que fala: hoje eu estava pensando em algumas coisas. Não, você não pensa, meu filho. Você só age. Ou você agrada a Deus, o Senhor dos céus, ou você agrada a Satanás, o Senhor da terra. Ou você ouve os estímulos de Deus, a voz de Deus, ou você ouve a voz do diabo e pratica aquilo que ele quer ou aquilo que Deus quer. Mas você só vai ouvir a voz de Deus quando você romper com o sistema deste reino, que é o reino de Satanás. Nós vivemos hoje um mundo onde Deus é algo que nem é colocado mais. Pesquisa no Google quais são os tópicos mais pesquisados no Google, e você não vai encontrar sobre Deus. As pessoas estão querendo saber sobre tudo, menos sobre Deus. Agora, se você continua nesse sistema, o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos amoldem, ou não vos amoldeis aos padrões deste mundo, antes renovem a vossa mente, transformem a vossa mente, mudem, saia dessas leis. Aquilo que para o mundo está certo, para os servos de Deus não está certo. E aí você precisa escolher a quem você quer servir e a qual reino você quer pertencer. Elias, após quebrar o seu vínculo com o rei Acabe, ele ouve a voz de Deus. Após você quebrar o seu vínculo com o mundo, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Antes disso não. Você quer ouvir a voz de Deus? Quebre os vínculos. Quer ouvir a voz de Deus? Abandone os padrões desse mundo, sirva ao Senhor.
Diga: eu quero é Deus na minha vida, e eu vou deixar na minha vida apenas aquilo que é de Deus. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que quando Elias sai daquele ambiente, Deus fala com ele. Enquanto ele estava naquele ambiente do reino de Israel, um reino idólatra, que tinha se afastado do Senhor, enquanto ele estava lá, Deus não falou com ele. Tem muita gente vivendo no mundo, fazendo coisas que o mundo se agrada, práticas mundanas, práticas que agradam a Satanás, e dizendo: Deus não fala comigo. Deus não vai falar com você enquanto você não sair deste ambiente que Satanás é o rei. Se você quer ouvir a voz de Deus, é hora de você começar a fazer escolhas. E eu vou dizer, se tem uma coisa que o diabo quer, meu irmão, se tem uma coisa que Satanás quer, é que você continue, divisão tampada. Se tem uma coisa que o diabo muito quer, é que você continue sendo enganado. Se tem uma coisa que o diabo muito quer, é que você não ouça a voz de Deus, porque crente que ouve a voz de Deus é direcionado para viver a provisão. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui com uma palavra poderosa para quebrar as mentiras do diabo e fazer com que você viva a boa, agradável e vontade perfeita do Senhor na sua vida. Aleluia! É hora de fazer escolhas. É hora de fazer escolhas. Mistura o seu aplauso com glória a Deus aí. Quando eu leio 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, eu aprendo uma outra lição. Então a primeira lição: servir ao Senhor. Segunda lição: quebrar vínculos com o reino das trevas. Quebrar vínculos com os padrões mundanos e com os padrões dados por Satanás. Aquilo que você sabe que não é de Deus, simplesmente tira fora. E a terceira lição que eu aprendo para viver a provisão de Deus se encontra no versículo 3. Quando Deus fala com Elias, e ele diz: Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Parece algo bobo, mas tem uns segredos aqui. Primeiro, ele não disse vá para o riacho de Querite, não. Ele disse esconda-se. Eu me lembro do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo. No esconderijo. Aquele que habita no esconderijo. Satanás vai te procurar e não vai te achar, porque você está em Deus. Mas é para aquele que habita. Primeiro eu preciso ser servo. Segundo, eu rompo com o mundo totalmente. Agora eu ouço a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, ele diz vá para o esconderijo. Mas onde é o esconderijo? Perto do meu espírito. Você precisa se esconder no meu espírito. O riacho diz respeito à água. A água diz respeito à vida. A vida está no Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo, certamente vai nos faltar vida em Deus, vai nos faltar a alegria de viver em Deus. Sem o Espírito Santo você não chega a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo você não frutifica. Sem o Espírito Santo você não vive a provisão. Sem o Espírito Santo você não tem direção. Sem o Espírito Santo você não vive nada. E ele está dizendo: se esconda perto do meu Espírito. Se esconda no meu Espírito. O apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas. Ele diz: olha, andeis no Espírito, e vocês não irão satisfazer os desejos da carne. Porque se você andar no Espírito, certamente a lei do pecado não tem poder contra você. Crente que não quer andar no Espírito, não é somente vir à igreja, não é somente, não, você precisa querer o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse importante, Jesus não diria: eu vou enviar a você, eu subirei, mas enviarei outro Consolador, para que estejam com vocês. O Espírito Santo é importantíssimo na caminhada do cristão. Chame o Espírito Santo para o seu dia. Quando você acordar de manhã, em nome de Jesus Cristo, diga: bom dia, Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, por favor, me direcione, me molde.
João capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quem fica perto do Espírito Santo tem orientação em todo o tempo. Quem fica perto do Espírito Santo tem direcionamento. Quem fica perto do Espírito Santo tem alerta. Sabe aqueles... meu Deus, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Olha a importância do Espírito Santo. A Bíblia diz, aliás, eu vou formatar a informação. Jesus disse, porque a Bíblia é muito genérico. Jesus disse que o dia da volta dele, ninguém sabia. Ninguém, nem o Filho, nem os anjos. Mas ele não cita o Espírito Santo. Ele não cita o Espírito Santo, nem o Filho, nem os anjos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, sendo instruído pelo Espírito Santo, ele diz assim: gente, o Espírito de Deus, ele sonda, ele perscruta, ele vai... Sabe o que é sonda? Sonda é quando eles enfiam aquelas tubulações no meio do oceano, até o fundo, até o leito do mar, para ver se lá tem petróleo. Isso é uma sonda, vai até o mais profundo. E ele está dizendo que o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de ir ao mais profundo de Deus. Então, por mais que o Espírito Santo, vamos dizer que o Espírito Santo também não saiba o dia da volta de Jesus Cristo, porque se não tem um texto para afirmar isso, também não tem um texto para contradizer, então eu não vou entrar no mérito da questão. Mas suponhamos que o Espírito Santo não saiba qual é o dia da volta de Jesus Cristo, mas como ele sonda as profundezas de Deus, haverá um dia de manhã. Eu acredito nisso. Eu acredito que um dia de manhã a gente vai acordar, e aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que se escondem no riacho, aqueles que estão junto às águas de Deus, o Espírito de Deus, nesse dia o Espírito Santo vai dizer a você assim: ei, minha serva, deixa eu te falar algo. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas eu sondei hoje mais uma vez as profundezas de Deus, e eu senti uma alegria. Eu senti uma alegria em Deus hoje que eu não senti antes. Eu senti uma expectativa em Deus hoje que eu não senti nunca antes. Eu acho que vai acontecer alguma coisa hoje, minha serva. Ei, meu servo, vai acontecer alguma coisa hoje. Então hoje é o dia de você jejuar. Hoje é o dia de você se consagrar. Hoje é o dia que você não pode errar. Hoje é o dia que você precisa se manter firme. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Olha acima dos montes, escapa-te por tua vida. Não olhe para trás. Mas isso é para quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo vai acordar do mesmo jeito de todos os dias. Quem não tem o Espírito Santo vai acordar do mesmo jeito, preocupado com outras coisas, preocupado com o trabalho, preocupado com a casa, com a família, com tudo, menos com a volta de Jesus Cristo. Mas quem tem o Espírito Santo, que orienta, que direciona, o Espírito vai dizer: eu sondei a profundeza de Deus e eu estou sentindo algo diferenciado. Se tem alguém aqui que não sabia disso, hoje está sabendo. Recebe o Espírito Santo na sua vida. Pede o Espírito Santo. Fala: Deus, eu quero o Espírito Santo na minha casa. Eu acredito que alguém vai entrar no ônibus e pensando assim: eu preciso hoje ser mais crente do que nunca. Ele entra no ônibus e ele olha lá no fundo, tem um irmão falando em línguas lá atrás. E o irmão está lá. E aí ele chega perto do irmão. Ele fala: ô querido, paz. Rapaz, paz. Está sentindo alguma coisa diferente hoje? Eu estou sentindo.
O Espírito Santo falou comigo hoje que tem alguma coisa que vai acontecer. Rapaz, falou comigo também. Daqui a pouco os dois já começam a orar junto e falar em língua. Daqui a pouco uma outra irmã lá na frente já junto também. Eu acredito que esse dia vai ser fantástico. Mas quem não tem o Espírito Santo vai ficar panguando. Quem não tem o Espírito Santo, ó, nem viu. Quem fica perto do Espírito Santo vai ter orientações para este tempo e para os tempos futuros. É por isso que Deus diz: fica perto das águas, se esconda perto das águas. Se você decidir ser servo de Deus, se você decidir romper com o Senhor deste mundo, se você decidir obedecer às orientações do Espírito Santo, sair dos ambientes que Deus não está, esconder-se próximo ao Espírito Santo. Coloca para mim 1 Reis 17:3. Eu estou encerrando. Saia daqui. Olha o que Deus diz: você quer viver a provisão? Você quer viver a provisão? Você quer viver coisas sobrenaturais? Saia daqui. Saia do ambiente onde eu não estou. Saia dos ambientes onde a presença de Deus não está. Saia dos ambientes onde a presença do Senhor não é bem-vinda. Se é o caso, existem pessoas que querem arrastar você para mais longe de Deus. Fala para elas aí: desculpa aí, não vai dar. Eu prefiro Deus, eu quero Deus, eu estou tomando uma decisão. Eu quero Deus. Se você me ama, se você me respeita, se você gosta de mim, você vai vir comigo, ou pelo menos vai respeitar a minha decisão. Tem muita gente que diz: eu não vou andar com Deus, porque senão eu vou perder meus amigos. Amigos que não apoiam as suas boas decisões não são seus amigos. Porque o amigo de verdade, ele apoia. O amigo de verdade, quando ele vê alguém tomando uma decisão sábia, uma decisão que ele não quer tomar, mas que é a correta, o amigo diz: você está certo, é isso aí. Eu não vou colar com você, mas eu te apoio. E a gente continua amigo. Essa é a verdade. Se você perde, é porque você já não tinha, querido. Agora, se você decidir andar com Deus, tem provisão de Deus para você. Vamos ler. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Lá você beberá do riacho. Você não vai beber das notícias, você não vai beber das informações do mundo, você não vai beber das coisas de Satanás, você não vai beber das coisas das pessoas. Não, você vai beber das coisas do Espírito. Lá você vai beber do meu riacho. Alguém aqui está falando: Senhor, é isso que eu quero. Eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: é isso que eu quero, é disso que eu preciso. Se Deus está te orientando, saia daqui disposto hoje a viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Você beberá do riacho. E fica tranquilo, porque para aqueles que me servem, para aqueles que entregam suas vidas a mim, para aqueles que andam comigo, para aqueles que decidem mudar o rumo de suas vidas, para aqueles que querem viver a provisão aqui e morar pela eternidade nos céus, para esses aí eu vou dar ordem, nem que seja aos corvos. Vai ter coisa sobrenatural acontecendo. Ei, irmão, você consegue imaginar um corvo trazendo picanha para você e pão? Você consegue imaginar um passarinho trazendo alguma coisa para você? Deus está dizendo o seguinte: para aqueles que decidem andar comigo, para aqueles que decidem a viver a minha palavra, para aqueles que decidem a serem crentes de verdade, eu tenho provisão milagrosas acima de qualquer imaginação. Tem coisa que você não viu, tem coisa que você nem pensou. A Bíblia vai dizer: olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem provisão de Deus para você. Tem provisão de Deus para a sua vida. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Eu aprendo algo aqui: obedecer ao Senhor. Aquilo que Deus falar, o seu coração vai lá e faz. É de Deus? Faz. Ah, pastor, eu não sei quando é de Deus e quando não é. Deixa eu te explicar. Se é mentira, não é de Deus. Se te leva para o engano, não é de Deus.
se machuca as pessoas, não é de Deus. Se desrespeita as pessoas, não é de Deus. Se te coloca em situação de injustiça, não é de Deus. Se faz você optar por coisas que é relacionada a furto, relacionada a mentira, a injustiça, ao ódio, ao rancor, não é de Deus. As coisas de Deus são muito bem definidas. O apóstolo coloca para mim Filipenses capítulo 4, versículo 8, por gentileza. Finalmente, irmãos, coloca na arque, por favor. Finalmente, irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso é de Deus. O resto não é de Deus. Não, paga aqui que eu quebro para você, não é de Deus. Não, amiga, pode dormir até mais tarde que eu vou guardar a fila para você, não é de Deus. Não, faz esse joguinho aqui, que você vai ganhar, não é de Deus. Não, faz aqui, entra nesse negócio aqui, que você vai ganhar dinheiro fácil, não é de Deus, porque a Bíblia diz que o homem comeria do suor do seu rosto. Dinheiro fácil não é de Deus. Eu não sei o que é de Deus, você sabe. Você só não quer optar, você só não quer decidir pelas coisas de Deus. Mas essa noite nós estamos aprendendo aqui. Nós estamos aprendendo a viver a provisão de Deus. Tem crente que vai começar a viver a provisão de Deus aqui. Tem causas na justiça que vão ser liberadas a partir desta sua posição. Tem bênçãos, tem tesouros escondidos em Deus que estavam reservados para a sua vida e que ainda não tinham sido revelados a você, porque faltava um posicionamento. Mas essa noite Deus te trouxe uma palavra e tem gente que vai começar a liberar coisas dos céus. Tem gente que vai começar a viver a provisão de Deus como nunca antes. Tem gente que vai experimentar o que é milagre. Tem gente que vai experimentar o que realmente é a bênção e a provisão do Senhor, porque está mudando de postura a partir de hoje. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Deus dava provisão e ele se mantinha no Espírito. Ele se mantinha no Senhor. Tem milagres incríveis esperando você que decide ser um servo de Deus a partir de hoje, de verdade, não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Tem milagres incríveis esperando posicionamentos que vão sair dessa noite. Tem provisões inesgotáveis. Eu vou repetir isso, você não entendeu? Tem provisão inesgotável da parte de Deus esperando pessoas aqui. Deus sabe porque Ele liberou esta palavra. Os tempos estão se findando. Deixa eu dizer a você, se tem uma época que Deus quer prosperar pessoas, é este tempo. Se tem um tempo que Deus quer prosperar pessoas, que Deus quer prosperar o seu negócio, que Deus quer prosperar a sua família, se tem um tempo que Deus quer derramar prosperidade, é este tempo. Sabe por quê? Porque aí você vai usar recursos para evangelizar, você vai usar recursos para levar a palavra de Deus às nações, você vai usar recursos da sua empresa para levar missionários ao mundo, porque a Bíblia diz que quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Deus tem pressa. Deus tem pressa em usar a sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, Ramanturibekai. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, o que Deus preparou para aqueles que decidem andar com Ele, o que Deus preparou para aqueles que decidem sair desse sistema, andar conforme o reino e a majestade do Senhor, o que Deus preparou para aqueles que vão dizer a partir de hoje: Satanás, você perde espaço na minha vida, porque a partir de hoje a minha vida pertence exclusivamente e totalmente ao Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo, você nunca mais vai ser a mesma, porque a voz de Deus está chegando ao seu coração nessa noite, a palavra de Deus chegou ao seu coração nessa noite, e o Espírito Santo está fazendo uma revolução dentro de você a partir de agora. E eu declaro que todas as cadeias do diabo contra a sua vida estão sendo quebradas agora, todas as algemas do diabo contra a sua vida estão sendo quebradas agora, e você, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai viver a provisão de Deus. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor.